Denúncias, informações. Aconteceu, virou notícia aqui na TV Raízes Palmares. Programa Raízes da Notícia. Aguarde. Atenção, internautas e páginas afiliadas à TV Raízes Palmares. Em 10 segundos, iremos dar início a mais um programa. TV Raízes Palmares, a Web TV que vai até você. Senhoras e senhores, muito boa noite. Essa é a sua TV Raízes Palmares. Esse é o seu ponto a ponto. Estamos ao vivo agora, né? De volta. Meia hora atrasado um pouquinho por conta da internet e devido a pequenas chuvas que andam caindo aqui na nossa região da Mata Sul de Pernambuco na noite de hoje. Aí deu uma travadazinha na internet, mas já estamos de volta para você com o nosso ponto a ponto, recebendo o Nicolas Alves aqui nos nossos estúdios. E eu quero mais uma vez agradecer a você pela super paciência que está na nossa live no Facebook e depois vai ver tudo isso no nosso canal do YouTube. Quero agradecer a Laje Forte Construtora, a DM Contábeis e a Home Office, que agora fazem parte do nosso pacote de patrocinadores aqui do nosso ponto a ponto pela TV Raízes. Olha, eu vou lembrar a vocês o seguinte, né? Que a partir de todas as terças e quintas-feiras, né, Serginho, estaremos na Praça Paulo Paranhos, agora com a enquete do nosso ponto a ponto. E na próxima terça-feira já começa, né, essa enquete e você pode participar. Inclusive a nossa primeira enquete, você já vai falar justamente a respeito, que iremos saber da população qual o perfil certo para um gestor. Às terças e quartas-feiras estaremos lá na Praça Paulo Paranhos, captando você, dando a sua opinião sobre esta enquete. Bom, eu estou aqui ao meu lado com o Nicolas Alves, ele que é o nosso convidado da noite de hoje, ele que é justamente responsável pelo grande projeto social Guerreiros de Cristo. Nicolas Alves, jovem, lutador, batalhador, iniciou um projeto muito importante, que é um projeto Guerreiros para Cristo. Nicolas Alves, bem-vindo à nossa TV Raízes, ao nosso ponto a ponto. Peço perdão a você pelo pequeno atraso, mas a culpa só foi direcionada para a internet. Agora a gente vai culpar a internet. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, meu amigo Marcos Salles. Quero agradecer mais uma vez a todos da TV Raízes por estar aqui presente. Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui falando do projeto, falando das atividades a qual eu executo com muito amor e falando também um pouco sobre o esporte de Palmares, da realidade de Palmares. E vamos em frente. É uma honra estar aqui, uma grande satisfação. A honra é toda e nossa. Agradeço. Sabendo que você também já é pré-candidato a vereador aqui em nossa cidade, a gente vai falar de política, claro, um pouquinho no nosso intervalo. A gente vai puxar para o lado da política. Mas agora, na tua história, você foi lutador de artes marciais, né? Jovem, claro que ainda você é jovem. E de repente, o que foi que deu certo, que não deu certo para que você chegasse a criar esse projeto Guerreiros para Cristo? Me fala um pouco logo da tua trajetória como lutador de artes marciais, as dificuldades que você encontrou, a falta de patrocínio, tudo isso. Bem, eu comecei no esporte com 17 anos, comecei na capoeira, treinando capoeira, e daí eu sempre tive vontade, quando eu via o MMA, de aprender a arte marcial e lutar MMA. Era o meu sonho e ainda é. Eu ainda vou fazer esse sonho meu. E comecei a treinar outras modalidades de luta, judô, taekwondo, mas fiquei firme mesmo no kickboxing, na luta olímpica e na luta livre esportiva. E nesses campeonatos, dessas competições, cheguei a nível do Nordeste e Brasil conquistar o título de bicampeão pernambucano, campeão brasileiro, vice-campeão brasileiro. Fui o primeiro atleta aqui do município de Palmares a conquistar um cinturão. Eu sou campeão de kickbox, conquistei o cinturão do Vitória Extreme Fight, um evento que aconteceu em Vitória de Santo Antão,
onde meu adversário e eu, a gente já tinha feito uma luta aqui em Palmares. Minha primeira luta de ringue foi aqui em Palmares, em 2013, onde eu lutei contra Jonatas Diego. Eu estava estreando e ele já tinha 10 lutas, e a luta foi empate e ficou aquela rivalidade, e daí a gente foi pro tirateima, e aí a gente ganhou, acabei ganhando. E conquistei um cinturão para Palmares. Daí a gente percebeu que antes de ir pro brasileiro precisávamos montar uma equipe, precisávamos fazer uma equipe de competição, coisa que a gente já tinha, mas fortalecer. Então começou a surgir o desejo de pegar o projeto social Guerreiros de Cristo e executar e abrir para todo mundo, tendo em vista que vários jovens daqui de Palmares têm vontade de aprender arte marcial, têm vontade de fazer alguma atividade física, mas a forma de ter o acesso ao esporte, ao lazer, às vezes é limitada pela falta de poder econômico. Então aí a gente teve a oportunidade de trazer para esses jovens uma nova ótica esportiva, uma oportunidade de ter acesso ao esporte através do esporte gratuitamente. Você também é formado em bacharel de Direito, né? Você está cursando ainda ou já terminou? Sou bacharel em Direito e sou pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal. E se Deus quiser, esse ano serei advogado e estarei iniciando outra faculdade que é de Contabilidade, que é uma vontade que eu tenho de ter 2 escritórios, um de contábeis e um de Direito. Quais foram as maiores dificuldades? Porque a gente sabe que é um esporte, né? Onde se pratica um pouco da violência de um contra o outro, né? Vamos lá pro boxe. Já tem aquela das antigas rivalidades, e a gente sabe que o maior lutador da nossa história, eu acho que foi o Muhammad Ali. Quem inclusive não sabe, eu acompanhei a história do Ali na época dos anos 70, né? Quando passava algumas lutas de boxe na extinta TV Tupi, Sérgio, ainda na TV em preto e branco. E eu sempre fui fã do Ali, né? E tivemos outros como Tyson e outros. Para vocês, a maior dificuldade aqui encontrada para Mata Sul é o quê? A falta de estrutura, é a falta de incentivo, é a falta de patrocínio, no caso? Na verdade, é um conjunto de coisas, conjunto de fatores. Voltando ao Ali, o Cassius Clay, como é o nome de batismo dele. Isso ele virou Muhammad Ali quando ele se converteu ao islamismo. E tem uma história muito bonita, né? Uma história quando ele valorizava o povo negro de seu país, lutou muito por isso e é um grande exemplo. O esporte em si ele tem muita dificuldade, porque tudo tem custos. E a falta de patrocínio é limitante para que o atleta possa alcançar outros voos. No dia 27 desse mês, estou levando 2 atletas da minha equipe, do Projeto Social Guerreiros de Cristo, para competir no Rio de Janeiro. E é muito difícil porque eles vão lutar o CBC, que é o Campeonato Brasileiro de Clubes, onde eles vão representar o Esporte Clube Recife, porém eles têm uns custos muito altos com inscrição, hospedagem, alimentação, sem falar do material a qual eles precisam ter dentro dos padrões exigidos pela CBW, que é a Confederação Brasileira de Wrestling, para que eles possam participar. Certo. Então, em todo o esporte, principalmente no esporte marcial, que é um esporte individual, o custo é bem maior. E faz com que o atleta não possa ir para todos os campeonatos como queria, que mantenha o ritmo de competição e possa até ir para campeonatos maiores. Eu fui campeão brasileiro, fui campeão, vice-campeão brasileiro, bicampeão pernambucano. Queria muito lutar, tive até um convite de ir para um campeonato na Argentina, um campeonato de sambo, que é o sul-americano, mas eu não tenho condições financeiras para ir para a Argentina, ainda me deslocar com hotel, alimentação, inscrição, então fica muito difícil. Então o que resume muito a nossa região hoje é a questão de falta de incentivo da iniciativa privada também e da pública. Agora me diz uma coisa, como foi que você resolveu de repente criar um projeto social onde no meio de tudo você tem que chamar essas pessoas, né, para que participem de algumas aulas em que a gente sabe que a dificuldade maior nossa aqui no município são de incentivos. Como foi que você começou esse projeto Guerreiros de Cristo? E por que o nome Guerreiros de Cristo? A gente começou o projeto Guerreiro de Cristo, o objetivo principal era dar oportunidade a quem não tinha condições. Porque assim, minha mãe e meu pai, eles investiram em tudo em mim na questão da educação.
Sempre eu fiz cursos de informática, montagem e manutenção, redes. Inclusive eu fui professor da Microlins com 15 anos de idade. Eu era professor de montagem, manutenção e redes de computadores. Certo. Então, eu sempre tive esse incentivo na área educacional. Na área esportiva, isso aí foi um despertar que eu tive. Eu sempre tive vontade de ser lutador, então eu comecei a querer, mas minha mãe, por medo, achar o esporte violento, que de fato não é um esporte violento como a gente pensa que é. Então ela não deixava, não incentivava. Daí então eu comecei a treinar, com o que eu ganhava na Microlins, comprei meu abadá, comprava um kimono e comecei a treinar, e daí eu fui começando a investir. Só que eu percebia que tinha muitas pessoas que eu tinha condições de treinar em qualquer lugar, se eu quisesse. Mas tinha pessoas que eram limitadas a essa situação porque não tinham poder econômico financeiro. Daí então meu amigo Renato, Matheus, sentamos e decidimos criar o Projeto Social Guerreiros de Cristo para poder dar oportunidade a quem realmente não tinha condições. Lá a gente trata quem tem condições e quem não tem de forma isonômica. Lá todo mundo tem acesso de forma igual e a gente vai lutando, treinando e buscando fortalecer o nome do esporte de Palmares. Começou aonde esses primeiros treinos com essa rapaziada? E quantas pessoas participaram com você logo do início? Os primeiros treinos foi na Praça Santa Luzia, juntamente com o Pezão, com outros atletas que faziam parte da equipe que antigamente era TWW. A gente começou com essa equipe, que significava, meu inglês é um pouco ruim, mas Team Rise Ray, que era o caminho do guerreiro. Então a gente começou com essa equipe e daí a gente teve um anseio de chamar a galera para treinar na Praça Santa Luzia, mas quando chegava o período de inverno a gente parava. Quantas pessoas participavam lá? 15, 20, começou alto, o número era alto. Sério, é muito difícil, né? Principalmente para o início de um projeto, você já começar com essa quantidade de pessoas. E assim, depois de que chegava o verão, que era um projeto chamado Verão Mais, não era um projeto no inverno, que a gente sabe que aqui é forte e rigoroso, não tinha a tendência de vocês seguirem a tocar, né, as aulas. Mas hoje, a centralização de tudo isso. Hoje ele está no bairro Santa Rosa, atualmente ali na Rua da Lucidez. A gente tem alugado um espaço, que é a Academia de Jefferson ali, de musculação. A gente pegou um espaço para lá e consegue manter o projeto lá. Mas começamos também aqui na Igreja São José, bem pertinho, onde tinha um galpão da família da gente, e a gente limpou tudo, não quer um curral mesmo, a gente limpou e deixou tudo limpinho, começou a botar o tatame e começou a treinar lá mesmo. Porque a vontade tem que ser maior do que as condições, né? A gente pensa que tudo tem que ser pronto, mas quando é aquela coisa sofrida, a gente dá mais valor. Você nunca pensou em pegar esse projeto, todo ele, oficializado, e entregar a algum deputado estadual, um deputado federal, procurar o governo municipal, procurar o governo estadual, para que viesse um pouco de incentivo para vocês, alguma secretaria de esportes, ou através da própria secretaria do estado, entendeu? Incentivasse mais ainda, já que você abraça as causas, além do nome Guerreiros de Cristo, né? Você está tirando algumas crianças de certas atividades por falta de pensar para o lado do bem. Enfim, é aquela coisa. Você não pensou em pegar todo esse projeto e chegar olha, deputado, eu tenho isso aqui, eu quero tocar para frente esse projeto, mas quero seu incentivo. Nunca apareceu ninguém? Com certeza, a gente teve a ideia em 2014, elaboramos um projeto totalmente formalizado e entregamos na Secretaria de Esportes. Mas daí a gente via que, daqui de Palmares, mas a gente via que a burocratização é muito grande. E eu sempre tive vontade de botar a mão na massa, colocar para funcionar. Então eu percebia que, ao invés de eu perder muito tempo buscando e aquela burocratização toda, eu pensei em canalizar as energias e botar logo a mão na massa e executar. 2014 foi João Bezerra, no caso. Foi. Mas ele incentivou muito, ajudou bastante o nosso projeto em relação às nossas viagens, que a gente não tinha dificuldade nenhuma para ir para os campeonatos. Ele sempre ajudava na questão de inscrição. Ele sempre foi aberto ao nosso projeto em relação a isso. Então, essa questão de buscar fora do estado, eu não tinha contato com nenhum tipo de deputado, não conhecia ninguém. Então ficava muito difícil. E o que eu achava muito chato é a questão do atleta se submeter a um sistema burocrático onde de fato existe uma meritocracia. Muitas das vezes eu parava para pensar e dizer, meu Deus, fui campeão brasileiro, fui bicampeão pernambucano, tô aqui em destaque
a nível do estado, de competição, mas não estou tendo nenhum tipo de incentivo, acho que eu vou parar. Mas aí tem uma frase na luta que a gente usa muito: quem não luta pelo futuro que quer, tem que aceitar o que vier. E sempre foi minha vontade de ser lutador, e grandes lutadores passaram por grande dificuldade. Então eu acho que a dificuldade ela molda o atleta em benefício do seu sonho. Mas o esporte amador, ele não é mais a busca pelo próprio recurso, diferente totalmente do futebol mais profissional? Que agora mesmo a gente tem um exemplo de um futebol que quase que amador, né? Que é da cidade de Afogados, lá em Gazeira, um clube de afogados, que está aí em ascensão na Copa do Brasil. Já faturou uns 2 milhões ou mais, com um time praticamente com a folha de 100 mil, e eliminou um próprio Atlético Mineiro da Copa do Brasil em uma folha de 1,5 milhão de reais. Então, assim, é um clube que veio do amadorismo, chegou ao profissionalismo do Campeonato Pernambucano, tá? Pegou uma Copa do Brasil, pelo fato de que o ano passado ele foi o 4º clube mais bem colocado na situação dos pernambucanos, e hoje está numa Copa do Brasil. A gente sabe que foi difícil do clube chegar até aí, mas ele buscou os recursos para que fossem chegar até o pernambucano, né? A gente sabe que do lado do amadorismo é diferente, mas a busca e o recurso cabe, é feito você disse, sair de casa e ir atrás, ou então aceitar o que vier, né? Bom, além desse projeto, você pensa em que para o futuro? Eu penso em contribuir bastante com minha cidade. É tanto que me lancei pré-candidato a vereador desde 2017. No primeiro mês eu decidi, quando teve a posse dos eleitos em 2016. E eu senti a necessidade de ter uma representatividade do esporte de Palmares, de ter um anseio de melhoria em vários pilares sociais do nosso município. E daí então eu penso também em dar uma contribuição social, ética e moral em nosso município, que está precisando. Mas você sabe que aí são riscos bem diferenciados entre a luta, entre você lutar com alguém, as suas artes marciais, e você correr o risco de cair no sistema da política. Caso você seja eleito, vamos para a política, o Nicolas, caso você seja eleito vereador, numa condição, já que você está dizendo que é pré-candidato, você não tem medo que o sistema possa lhe engolir? Não tenho medo não. A verdade é o seguinte: muitas pessoas perguntam pra mim, dizem assim, quando você for eleito, você vai ver a diferença, você vai mudar. Muitas das vezes as pessoas dizem, quando você entrar, você vai se corromper. Eu não acredito nisso. Porque se a gente disser que realmente isso vai acontecer, a gente diz também que o homem é produto do meio. E o homem não é produto do meio. A gente tem exemplos de pessoas que saem da favela com menos oportunidade do que pessoas que vivem aí, além da realidade e perspectiva de vida da maioria dos cidadãos brasileiros, conseguem chegar a ser um médico, um advogado, um juiz, um desembargador. São exceções? São. Realmente são exceções. Mas existe também na biologia a questão do gene recessivo e o gene dominante. Na área social também existe isso. Tem pessoas que vão ter o gene recessivo e dominante, entre aspas, para coisas boas e ruins. Cabe você canalizar. Então, o homem não é produto do meio. A convivência traz características, mas você, de fato, é quem faz suas escolhas. Então, eu acredito muito bem que, chegando lá, eu vou manter com muita coragem, que eu aprendi no meu esporte a ter coragem, vou manter com muita resiliência a vontade de mudança, e quero contribuir, e vou contribuir bastante para que nosso município melhore. Não tenho medo de jeito nenhum do sistema. Muita gente fala o seguinte, é jovem, dá certo, é hora de mudança, vamos trazer a juventude para a política, né? Eu recebi aqui na sexta-feira passada, Salatiel Cortez, que eu acho que até agora, dos que eu vi de juventude, ainda dá certo dentro da política. Que você assumir um cargo de vereador com 20 e poucos anos, né? 20 anos ele falou, e já com 24 anos ele era eleito prefeito lá da cidade de Cortez, né? E o cara está aí hoje com 4 mandatos de vereador, e também já um de prefeito, né? E também agora o fato de que ele já é pré-candidato a prefeito de Cortez.
A juventude, a gente sempre fala da seguinte maneira: vai dar certo, é jovem. Nós temos vereadores jovens aqui em Palmares, mas o sistema é o mesmo. A gente não vê aquele grande projeto, aquele estouro de projeto, porque a política ela é feita de divulgação. Se você não divulga o que você faz, como? Eu acho que você há de convir e concordar com isso. Esses jovens que estão aí, não estão representando o povo ou só estão representando a eles? Vê bem, eu discordo muito de algumas frases de algumas pessoas dizer assim, vamos mudar, vamos colocar gente nova. Na minha visão, não adianta mudar os personagens e não mudar o roteiro do filme. Você pega um filme de 1900 e tanto e faz uma reedição dele com outros personagens, é um remake, não é isso? Isso. Então exato. A gente pega toda eleição, coloca novos com prática de velho. Essa é a realidade. Quem foram os novos que foram eleitos? Eles foram eleitos por quê? Através de que serviço? Esse serviço é legal? Porque é aí que o eleitorado ele tem que se conscientizar. Será que o eleitor está vendo o projeto do candidato, aquilo que o candidato realmente almeja com perspectiva de mudança, ou está vendo as condições pessoais financeiras do candidato? Ou está vendo um benefício que o candidato propiciou naquele momento, que é um benefício público que é de direito? Um exemplo, alguns vereadores da saúde é direito de todos, o artigo 6º da Constituição diz, a gente não precisa atravessador. A assistência é direito de todos, o INSS é direito de todos. Então a gente tem, de fato, vários pilares institucionais, em aspas, a qual devemos, de fato, utilizá-los de forma honesta, mas muitos candidatos usam como capital de voo para poder chegar a ter uma legislatura, a ter uma vaga no executivo, interesse próprio. Mas aí eu vou usar de você o seguinte, a chamada lei de Gerson. Eu acho que se você nunca ouviu falar, seu pai deve ter escutado isso lá nos anos da lei de Gerson. Foi um jogador de futebol da seleção brasileira, em que ele dizia, temos que levar vantagem em tudo. Então o que se criou naquela época, um adágio de se dizer o seguinte, é a lei de Gerson, eu tenho que levar vantagem. Então é menos prático para o brasileiro ele fazer o seguinte, eu tenho um exame para fazer na cidade do Recife. Não faz aqui em Palmares, não faz em Catende, não faz em Água Preta, nem em Chechel, nem em Joaquim Nabuco. Só faz no Recife. Mas eu conheço Everton, que é meu amigo, que trabalha lá na secretaria. Everton, consegue? Isso para mim? Adianta, aí Everton vai dar o velho jeitinho brasileiro, vai pela lei de Gerson, eu estou levando vantagem e te dá isso aí. Mas aí, entre o uso da máquina e a facilidade do povo brasileiro, ambos não têm culpa nisso aí? Com certeza. Eu também deixo uma reflexão. Um exemplo, um candidato hoje que consegue exames, cirurgias, enfim, consegue através do SUS serviços de saúde. Vamos supor que o SUS ele tem uma fila de espera, não é? Exatamente. Se essa pessoa se acha beneficiado porque passou na frente, vamos colocar também no lugar que essa pessoa que foi beneficiada em outro momento tem um parente, uma mãe, um filho que está na fila do SUS, que é o próximo a ser atendido, e esse candidato fulano de tal pega outra pessoa, fura a fila, passa à sua frente e seu ente querido falece. Quer dizer, ele está fazendo bem para o sistema? Não. Ele está prejudicando o sistema. Essas pessoas que fazem isso, elas prejudicam o sistema. Ela faz um benefício e prejudica terceiros e vários terceiros que estão atrás da fila. Então, essa questão de se dar bem a todo custo, na minha visão, não é correta. Mas foi esse aí que as pessoas elegeram. Com certeza. Ó, tem uma história que eu não lembro qual era o país. 2 corredores estavam correndo a maratona, né? Aí tem várias fitas que quebram, né? Aí o primeiro colocado quebrou a primeira e achou que estava ganho. Aí parou, começou a comemorar. Aí o segundo, que estava uns 20 metros de distância dele, já foi correndo e um bocado atrás. Ele pegou, bora meu irmão, corre que não acabou. Vai. O cara começou a correr, o primeiro colocado, ele ganhou, ele ficou em segundo. Aí perguntaram, por que você não passou direto? Ele fez, qual mérito eu teria em chegar em casa? Mãe, eu ganhei em primeiro lugar. Como foi, minha filha, a corrida? Não. O cara se enganou, eu peguei, aproveitei, passei na frente dele e ganhei. Mas eu era o segundo colocado. Então, essa questão que a gente tem que ter como reflexão. Tô achando que esse menino assistiu muito Carruagens de Fogo, de Areas of Fire. É um grande filme que tem. Se você nunca assistiu, aproveite para assistir, que fala sobre justamente isso.
E também Jamaica abaixo de zero, mas eu tô achando que ele foi mais para o lado de Carruagem de Fogo, de Areas of Fire. Olha, mas eu vou te dizer o seguinte, boa parte da responsabilidade, eu vou transferir isso diretamente para o povo. Eleição geralmente é o quê? Véspera dela. Até agora, Afrânio não estava nas pesquisas para ser apontado como vereador. Até agora o Serginho não estava apontado para ser o vereador, nem o Everton, nem Michael Schumacher, que está com um chapéu ali da Ferrari, entendeu? Então assim, não havia para eles a possibilidade. Mas aí tem a véspera, tem as sextas, tem a madrugada, tem um outro dia, tem aquele ônibus com mortadela e uma caixa e várias caixinhas de aguardente. Adoro. Aí, me diz aí, a culpa é daquele candidato? Do Sérgio, do Afrânio, do Everton, do Schumacher? Não. De quem é a culpa? Olha, na verdade não existe corrupto sem corruptor, né? Isso é uma coisa que ninguém pode negar. Mas uma coisa é certa, eu acho que muitas das vezes a fragilidade, a falta de questão de oportunidade faz com que as pessoas sejam induzidas ao erro. Nossa região, a Mata Sul, nossa cidade tem um alto índice de desemprego. Então, várias pessoas realmente vão votar com o estômago e não com a consciência. Porque de tanta conversa que a gente já ouviu falar, a gente viu em 2016 o atual prefeito fazendo as suas propagandas eleitorais, nós observamos que parecia que Palmares ia ter tudo. E de fato teve tudo que o povo não queria. Vários escândalos, enfim, várias coisas que desagradaram o povo de Palmares. Mas é aquela questão, várias pessoas vão passar a ter seu voto trocado pela questão da necessidade. Infelizmente, nossa região é vítima de pessoas que não quiseram de fato libertar o povo do assistencialismo, da falta de oportunidade. Que quer ou quer não, se observarmos o alto índice de desemprego que temos aqui. Eu tô querendo chegar nisso aí para ver que se realmente você chegando lá, você não vai abraçar a causa do sistema. Não. Por isso que eu tô dizendo a você, a gente tem que ter conhecimento de causa. E o que o povo daqui de Palmares precisa hoje? O povo de Palmares precisa de oportunidade. Nós temos um Senai ali, que está abandonado. E inclusive, só pagando cara por Senai, aquilo, viu? Só fecharam o Senai após um vídeo que eu fiz lá, mostrando o descaso que tinha, várias pessoas, várias meninas falando que já sofreram tentativas de estupro ali, correndo, o pessoal correndo atrás delas e tal, roubos de celulares, enfim, e nada era tomado como providência. Eu disse, prefeito, se o senhor não pode tomar conta desse prédio, sei lá, fazer um comodato, fazer uma parceria pública e privada, colocar uma instituição de ensino, alguma coisa do tipo que seja benéfico para o povo de Palmares, pelo menos vede o acesso ao prédio, para que não tenha de fato esses tipos de episódios. Então, assim, o jovem de Palmares precisa de que hoje? Uma qualificação. Após a qualificação, o que é que ele precisa? Oportunidade de ingresso no mercado de trabalho. Como vamos fazer isso? Isso é uma coisa a se pensar. Então, precisamos de políticos que queiram fazer isso e não que temam isso. A maioria hoje teme que o povo pense com liberdade. Vamos a um breve intervalo comercial em nome de Laje Forte, de DM Contábeis e também de Home Office. Esse é o seu ponto a ponto e essa é a sua TV Raízes. Voltamos já já para você. O Home Office Móveis. Móveis planejados para escritórios, escolas, casa e consultórios. Com os melhores preços e qualidades incomparáveis. Aceitando todos os cartões. Home Office Móveis. Gabinete e Masterflex. Juntos para melhor lhe servir. Rua Altino Fraga 389, bairro de Santa Rosa, ao lado do Hotel Colinas. Fone 99800-4242. Home Office Móveis. Cansado de pagar impostos e não saber a quem? Precisa de um planejamento para regularizar fiscalmente e financeiramente a sua empresa? Precisa de um planejamento tributário para a sua empresa? Resolva agora os seus problemas. Bem perto de você tem o escritório DM Contábeis, atuando na cidade de Palmares e região há mais de 10 anos na área de contabilidade. Profissionais qualificados inteiramente à sua disposição. DM Contábeis, eficiência e confiabilidade é a nossa marca. Em Palmares, na Rua da Conceição 1378, no
no centro, ao lado da Fusan. Telefone 36610858. DN Contábeis. Eficiência e confiabilidade é a nossa marca. Sábado, dia 14 de março, na Space em Catende. Você vai matar a saudade. E vem com Valquíria Santos. E ainda tem Rita de Cássia. Nosso caso. Kátia Silene. É pra matar a saudade. Participação Vanessa Porto. Adquira já sua mesa, pista ou camarote em Farmácia Vitória, Marcela dos Relógios e na Space Recepções. Apoio Ryanete e Rádio Farol FM 90.7. Realização André Produções. Denúncias, informações. Aconteceu, virou notícia aqui na TV Raízes Palmares. Programa Raízes da Notícia. Aguarde. E já estamos de volta para você com o nosso ponto a ponto aqui pela sua TV Raízes. Agradecendo a você que está na nossa live no Facebook e depois em breve no nosso canal do YouTube. Acesse as nossas redes sociais também pelo Instagram. Lembrando a você que próxima terça e quarta-feira teremos gravações das enquetes na Praça Paulo Paranhos. Terças e quintas, né? Pronto. Corrigido para você. Sim, e mais um pequeno detalhe. Eu vou só... aguarde, vem aí o Ponto a Ponto na Rádio Farol, tá? De segunda a sexta, o Ponto a Ponto via rádio. Aguarde, na Farol FM 90,7. É só você ficar ligado. A gente vai divulgar aqui a data de estreia lá na queridíssima emissora. Um abraço para o André Eventos, que é no sábado agora. Próximo sábado estará com aquele para recordar com Kátia Silene, também com Rita de Cássia e Valquíria Santos. Estaremos lá tomando aquele whiskyzinho, um petiscozinho. Uma maravilha. Bom, vamos para os recadinhos? Tem gente aí com a gente? Vamos lá. O Felipe Noé, Anne Mirelli, Leo Gris, Anália. Se a Anália não quiser ir, eu vou só. Carla Maciel, Genivalda, Danilo, Flávia, Milena, Juarez Carlos, Grande Juarez. É o nosso Juarez, todas as terças e quartas aqui pela sua TV Raízes. Professor, forte abraço. Genesi Mergulhão, Denis Monteiro, Josineide, Felipe Ranieri, Fábio Rogério, Kleber Mouzão, grande Mouzão, Simoni, Elaine Amorim, Cassiano Flávio, Sabrina Amaral, Gibson Silva, Júnior Lopes e Jamerson e Ayumi. Abraço para todos, obrigado, que estão na nossa live do Facebook. Tem mais ainda? Tem muita gente ainda? Ele vai colocando aos poucos, Everton. Olha, a gente está hoje recebendo o Nicolas Alves e ele que é do projeto que a gente já falou, do projeto Guerreiros de Cristo. E entrando na questão da política. Nicolas, eu vou te perguntar o seguinte. O que te leva, qual o motivo que te leva a sair pré-candidato a vereador? Eu vi uma frase que eu achei muito interessante, que diz que o preço de nossa não participação na política é ser governado por pessoas inferiores. E daí eu comecei a refletir. A inferioridade não é a questão de uma pessoa, dentro da sua subjetividade humana, ser melhor do que a outra, não. Uhum. A inferioridade vai nos caráteres que as pessoas têm. Algumas características como inerentes ao cargo, a capacidade cognitiva, a vontade de fazer, o interesse de realmente ter uma vontade, um anseio de despertar um desenvolvimento social e econômico para o povo de Palmares. Então a gente percebe que muitas das vezes nós perdemos no tempo e no espaço oportunidades de colocarmos pessoas que realmente são bem intencionadas. Palmares hoje fala, quem foi o melhor prefeito da história de Palmares? Luiz Portela de Carvalho. Será que em todos os pleitos que passaram após Portela estar ausente, não existiu nenhuma pessoa que tinha a capacidade de ser tão bom quanto ele? Francisco de Assis Rodrigues Chiquil. Com certeza. E depois dele, não conseguiu mais chegar nenhuma pessoa? Ivanildo Pereira Alves, todos eles tiveram seus projetos benéficos para a cidade.
queira ou que não, a gente fala muito nessa questão A, B, C ou D. Não, porque o governo de Beto da Usina, houve isso. O governo de Beto da Usina enfrentou 2 crises que foi crises mundiais, a gente pode até dizer, porque foram notícias até fora do Brasil, né? Como aquela catástrofe de 2010. Há governo que segure. O governo de Noelino Magalhães mesmo teve seus méritos completos. Secretaria de Saúde andava, educação andava, funcionava, as obras que foram feitas, entendeu? Só que são aquelas questões. É como o próprio governo do João Bezerra. Se falar porque o João Bezerra fez uma péssima gestão, deixou marcas também que não foram talvez divulgadas. Teve o seu declínio, teve politicamente, né? Assim como o próprio governo do Altair Júnior tem seus méritos, desde que você não pegue uma casa com todas as paredes sujas. Se você não tem dinheiro para pintar as paredes, como é que a casa vai ficar bonita? E de onde você vai tirar esse recurso? Então é o seguinte, não estou aqui para defender, somos imparciais. Na hora de criticar, a gente critica. Aqui é totalmente imparcial. Se for para falar que houve isso no governo de fulano ou de Beltrano, a gente vai lá e dá. É justo. Agora, também não vamos desmerecer o que foi feito por algo, tá funcionando, por algo deles, tá? Tiveram as suas cotas, uns têm as suas cotas de colaboração para a cidade. Mas é isso que eu te digo. E outra, eu vou fugir um pouquinho quando você diz que o homem ele não é produto do meio. É sim. Ele é produto do meio porque desde que papai e mamãe fez a gente. Entendeu agora qual é o produto do meio? Não é só uma brincadeira. Olha, mas veja bem, o pacto da política para a juventude é aquilo. E é uma decisão que você está tomando. Para que partido você está indo? A minha questão partidária eu estou deixando para resolver ainda esse mês. Existem vários convites de partidos, mas eu estou deixando para resolver com muita calma, com muita clareza, para que o nosso projeto, que nossa vontade de fazer, que eu tenho um grupo que está me apoiando, pessoas que estão me apoiando, possa de fato ser efetivada. Como eu disse a você, qual o papel do vereador? Se você perguntar, todo mundo vai ficar, poxa, é fiscalizar, é não sei o quê. Tá onde isso? Tá na Constituição Federal, artigo 29 e 31. Então, existem várias funções a qual o vereador tem. E as principais são legislar, fiscalizar, ser voz e ouvido do povo e elaborar projetos de leis. Então, nessa questão, a gente observa que qualquer outra prática que seja fora dessas que estão na lei é uma anomalia. E são anomalias que são bem aceitas por formadores de opinião que de fato não têm um comprometimento com a população. Eu disse uma vez no grupo do WhatsApp, inclusive ontem, e repito novamente agora em público, que muitos dos formadores de opinião em nosso município, as lideranças, são culpadas pelas tragédias que existem aqui em Palmares, porque não parte do eleitorado. Muitas das vezes o eleitorado não tem informação sobre candidato A, sobre candidato B. Passa a ter informação através da ótica daquela pessoa que ela se espelha. Infelizmente, alguns agem feito Judas. Vendem o futuro dessas pessoas, traem essas pessoas por 30 moedas. Ou seja, Palmares precisa que o eleitorado tenha uma voz com ética, com moral, com princípios, e que seja uma voz que tenha força para mostrar o rumo do desenvolvimento a qual Palmares necessita. A gente escuta, eu escuto quando era pequeno. Palmares é uma cidade centralizada, com rio. A BR-101 passa bem aqui, pertinho de Recife, Caruaru, São José, enfim, Palmares é tudo. Mas a gente perde o protagonismo aqui na Mata Sul para Ribeirão, para Bonito. Como é que vai 2 fábricas para lá e uma cidade polo como a nossa logisticamente perde? É porque, infelizmente, a classe política daqui não tem pulso para cobrar do governo do estado, não tem pulso para fazer parcerias com os deputados a qual tiveram votos aqui no município. Quantos deputados tiveram voto no nosso município? Palmares tem condição hoje de eleger um deputado da terra. Mas sabe quando isso vai acontecer? Quando passar os 15 vereadores que tiverem
a buscar, juntamente com o prefeito, criar uma força política local, unificar, através do interesse coletivo e fazer um candidato. Eu estava ouvindo a CBN em Caruaru, nessa última eleição, né, em que foram 4 eleitos estaduais. Quer dizer, foram 3 estaduais, não, 2 estaduais e 2 federais por Caruaru, pelaquela área todinha. E eu fiquei indignado, sabe, a forma em que eles falavam da atual prefeita. Mas ao mesmo tempo, os 4 inimigos, mas amigos por uma causa: desenvolvimento da cidade. Se eu não puder, não vou prejudicá-la, mas vou trazer em benefício da cidade. Entendeu agora o objetivo qual é? São inimigos de Raquel Lira, hoje. Mas são inimigos que não pensam nela. Pensa na cidade, pensa no recurso da cidade. A zona rural precisa de melhorias. Distrito de melhoria? Sim. Esses responsáveis, tanto do governo federal como do governo estadual, buscam recursos para Caruaru. Aí cresce, sobrevive a cidade. Água nós temos de sobra. Santa Cruz não tem. Santa Cruz do Capibaribe é uma das cidades com maior índice de desenvolvimento do Agreste. Se você for em Santa Cruz do Capibaribe, praticamente há vagas de emprego. Recentemente aí o próprio Afrânio, que veio de lá, que agora está conosco aqui, colaborando em algumas partes da TV Raízes. E assim, a gente fica analisando, Nicolas, essa questão de deputados. Nós já chegamos a ter quase 4 deputados estaduais. Mais daqui da terra? Sim, próximo. Houve recursos? Houve sim. Trouxeram, beneficiaram algumas cidades? Claro que sim. Agora, a luta é com o próprio governo do estado. É verdade. Desde o último Jarbas Vasconcelos, ainda governador, foi que ainda conseguiu alguma coisa para cá. Eu tenho uma observação a ser feita, é o seguinte. Todo mundo diz, eu vou trazer fábrica para Palmares. Vários prefeitos, quando estão na eleição, falam de fábrica, fábrica, fábrica. Bem, você sendo um empresário de uma grande multinacional, você vai ter interesse em quê? Em ter retorno financeiro, não é isso? Nós tivemos aquela trágica enchente de 2010, a qual você mesmo citou aqui. Tivemos outra enchente que, se não tivesse essa barragem, seria até maior do que aquela. E hoje, qual era o problema de Palmares a ser resolvido? Era a construção das outras 3 barragens. Era necessário isso. Se faz necessário para que alguém possa ter interesse aqui. Mas aí é que tá. Aonde está o prefeito da cidade? Aonde estão os 15 vereadores para fazer uma comissão aqui na Mata Sul mesmo? Porque se Palmares cresce, obrigatoriamente Água Preta cresce, Joaquim Nabuco cresce, são cidades vizinhas. Quando a cidade cresce através disso, gera empregos diretos e indiretos. Eu estava vendo a cidade de Bonito, vai ter 2.000 empregos. Tá tendo lá um canteiro de obras enorme. Então, aonde está o protagonismo de Palmares? Palmares está crescendo agora. Para onde? Ali, próximo do presídio, já estão fazendo um de reserva já. A mando do governo do estado. Está crescendo aí. Vamos receber novos visitantes, entendeu? É a segunda etapa do tio Rorenildo da Rocha Leão, né? Uma ampliação. Cadê que faz um centro esportivo, um centro educacional, uma escola militar? Obra direcionada do governo federal e do governo estadual. São obras que o Paulo Câmara pensa em Palmares. Na Mata Sul, ampliação do presídio Rorenildo da Rocha Leão. Está lá muito bonito. Palmares está crescendo. A gente tem um grande número de efetivos da polícia. Nós temos uma guarda municipal que já trabalha armada, né? Para que poder, em caso de fuga, trabalhar em conjunto com a polícia militar. A gente já tem tudo isso, né? Para poder ter um presídio com mais pessoas. Ampliação ali, né? do presídio, né? É complicado, entendeu? É uma situação. Olha, eu caótica. vou te fazer o seguinte. Primeiro, foi um prazer te conhecer, te trazer aqui hoje. Esse projeto Guerreiros de Cristo, eu não conhecia, mas agora fiquei ciente. E a gente pede encarecidamente,
A você, político em ano de eleição, independente da cidade, abrace uma causa como essa. Sem interesse, abrace mesmo, porque o esporte, ele incentiva você a chegar muito mais longe, né? E são pessoas que precisam, como o caso dos 2 meninos agora, que está indo para representar a cidade no Rio de Janeiro. Então, custa nada demais haver um incentivo da parte do meio, né? do próprio governo municipal, de você, empresário de Palmares. Lembre-se, tudo aquilo que você patrocina, tudo aquilo que você coloca em propaganda e publicidade é abatido no seu imposto de renda. Correto, Aflânio? Estou errado? Incentivo esporte. E também tem uma forma, um colega meu de São Paulo, atleta de alto rendimento, veio pra cá treinar conosco. Aí treinou 3 dias com a gente, fazia 8 anos que a gente não o via. E quando ele veio pra cá, ficou impressionado com o nível. Eu disse, olha, Nicolas, vê só, eu tenho uma ideia que a gente faz muito pra minha noiva e pro europeu. A noiva dele já é 2 vezes campeão do europeu de jiu-jitsu. Aí ele fez, ó, chega num grande empresário desse que usa cartão de crédito, pergunta ele se ele pode converter em milhas, uma passagem pra tu ir lutar o brasileiro no Rio de Janeiro, sai quanto do bolso dele? Ele gasta tanto de cartão de crédito, converte em milhas e dá a passagem. Quer dizer, você não teve prejuízo nenhum no bolso. Então, tem várias formas de você ajudar um atleta. Tem. E você vai ser um empreendedor social. É o que está faltando aqui no nosso município. Muito obrigado pela tua participação. Que toque o projeto Guerreiros de Cristo para frente. Está de parabéns. Que a sua candidatura seja não só breve, mas que ela tenha a continuidade até a convenção. Você seja realmente candidato a vereador. E quem sabe se em 2020 você não está representando os esportes, né? Tanto que você pratica e incentiva, e as outras modalidades esportivas que estão precisando até de representante lá na Câmara de Vereadores. Grato pela tua presença, muito obrigado. Nós que fazemos a TV Raízes e o Ponto a Ponto, te agradecemos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Muito obrigado. E garanto-lhe que o projeto vai, se Deus quiser, trazer mais resultados. Espero estar outro dia aqui divulgando os resultados do projeto. Quando os meninos forem campeões, pode trazer aqui, será um prazer. E garanto-lhe ao povo de Palmares, não só para você, mas para todo mundo. Meu projeto não se baseia em uma eleição. Meu projeto se baseia em um plano de desenvolvimento do município. Estarei ativamente contribuindo, tanto fora como dentro do poder, mostrando de fato que Palmares tem solução. Basta o povo dar as mãos e formarmos a comissão benéfica. Obrigado a todos e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Que é isso, nada. Eu reforço o seguinte, que os meninos sendo campeões no Rio de Janeiro, o resumo esportivo aqui da TV Raízes, que é os sábados, às 14h30, eu tenho certeza que o Gilberto Lima e o Silvio vão abraçar essa causa e colocar os meninos aqui, porque vai falar realmente de esportes para esporte. Em nome de Laje Forte Construtora, de Home Office e de DM Contábeis, essa é a sua TV Raízes, esse é o seu Ponto a Ponto. Voltamos amanhã às 19h30, esperamos que a internet funcione bem e venha para o horário, porque às 17 horas tem o Sextou Sextando. Amanhã quem será, Serginho? Boni, ótimo. Amanhã, o Boni é excelente, quem mais? Alcântara. Boni e Alcântara, amanhã, aqui no Sextou Sextando. Com você, e às 19h30 eu vou receber Enó de Noé, de Enó, aqui amanhã, mais um candidato a prefeito da cidade de Palmares. Ponto a ponto, Raízes e você. Obrigado a você que ficou esse tempo todo com a gente na live do Facebook. Boa noite, até amanhã. Denúncias, informações. Aconteceu, virou notícia aqui na TV Raízes Palmares. Programa Raízes da Notícia. Aguarde.